Olá, eu sou Ismael Oliveira e você está no meu canal. O vídeo de hoje eu comecei com essa abertura justamente para homenagear aqui um youtuber, Eustáquio Presley, professor de língua portuguesa, meu conterrâneo aqui do estado do Ceará, meu vizinho de cidade, que mora aqui próximo, a minha cidade lá de Sobral. E esse vídeo tem por intuito fazer uma homenagem aqui para esse YouTube, para essa pessoa que, no meu modo de ver, é um cara que faz um trabalho excelente no que ele se propõe. Ele é um excelente professor de língua portuguesa e ele é um excelente professor quando o quesito é ceticismo e ateísmo. Ele é um cara que me inspira bastante a produzir vídeos, a continuar nesse meio que é produzir vídeos com essa maneira de ver as coisas, com análise racional sobre a religião, principalmente as críticas que ele faz à religião organizada. O vídeo de hoje é esse, é fazer uma homenagem, dizer que ele é um cara que representa muito aqui no cenário, nesse nosso cenário ateísta, no cenário de pessoas de livre pensamento. E o vídeo de hoje é só uma homenagem justamente para isso, pelo que ele representa. Está há anos e anos aí fazendo esse trabalho, um trabalho muito bem feito. E é um cara que tem uma reputação impecável. É um cara que o que ele faz inspira e influencia as outras pessoas. Então eu tenho ele como um ser, um exemplo a ser seguido. É um cara que continua fazendo conteúdo para ajudar as pessoas a sair desse sistema religioso, sair dessa prisão mental que a religião coloca as pessoas. E ele faz tudo isso gratuitamente, você não vê ele pedindo dinheiro, ele fazendo chantagens emocionais, usando o emocional das pessoas para conseguir ajuda. Ele é um cara que, para mim, ele é um exemplo de um homem, exemplo de pessoa, exemplo de cidadão. E ele é um youtuber, para mim, que vale a pena você chegar no canal dele, vale a pena você acompanhar os seus vídeos, vale a pena você ver os argumentos que ele tem contra a religião, contra essas religiões organizadas, como o cristianismo, religiões teístas, que pegam as pessoas, que doutrinam ela desde criança, e ele ajuda você, ele traz ali para você questionamentos racionais, válidos. Ele é um cara que entende muito de Bíblia, ele entende muito do Novo, do Velho Testamento. Bom dia! Hoje, 7 de setembro de 2022, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. O tema do vídeo de hoje já foi analisado por mim em outros vídeos. O coração humano. Volto a esse assunto por dois motivos elencados no quadro abaixo. Temos aí primeiro motivo e segundo motivo. O primeiro motivo, o coração de Dom Pedro I no Brasil. E o segundo motivo, o coração na novela Pantanal. Como você, leitor, está sabendo, o coração de Dom Pedro I, até domingo passado, dia 4 de setembro do corrente mês, estava em exposição no Palácio do Itamaraty, aqui em Brasília. Veja à direita aí o lindo palácio, Palácio do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores. O coração de Dom Pedro I, mergulhado em formol, conservado há 187 anos, foi trazido de Portugal apenas para ser exposto temporariamente no Brasil. Não fui vê-lo, apesar de a entrada ter sido gratuita, de graça. Não fui vê-lo por falta de interesse. Se fossem os seios ou as nádegas de Marilyn Monroe, com certeza eu teria sido o primeiro da fila, a primeira pessoa a chegar ao palácio. Na novela Pantanal,
da Rede Globo de televisão, no capítulo exibido na segunda-feira passada, dia 5 de setembro agora, o coração humano voltou a ser debatido. No início do capítulo, Irma e José Lucas estão conversando sobre coração e sentimentos. Veja, leitor, o que Irma diz a José Lucas. Entre aspas, ela diz assim: na política nem sempre pode falar com o coração, né? Porque o coração é o nosso centro, onde estão nossas verdades, nossas emoções, nosso amor. É o que eu acredito, né? Embora tenha gente que diga que o coração é apenas uma bomba, excitado pelas emoções, sensações transmitidas pelo nosso cérebro. E aí ele bombeia em maior ou menor intensidade o sangue para o resto do nosso corpo. É por isso que tem gente que fala que a gente não ama por aqui, né? Que é aqui, na cabeça, que a vida se concentra. Mas eu prefiro acreditar aqui, na minha bomba, no meu centro, o que diz meu coração. Eu gostaria, leitor, de colocar aqui o vídeo com Irma conversando com José Lucas, mas, por causa dos direitos autorais, estou impedido pela Rede Globo de televisão. Se você, leitor, for assinante do Globoplay, poderá confirmar a fala acima da Irma no início do capítulo de segunda-feira passada, dia 5 do corrente mês de setembro. Irma demonstra que tem conhecimento sobre o coração humano. Ela diz que vê o coração como o centro da verdade, das emoções, das sensações e do amor. Apesar de pessoas afirmarem que isso não é verdade, que o coração não tem essa função, mas o cérebro, que está localizado na cabeça. No mundo antigo, leitor, como é óbvio, as pessoas não tinham o conhecimento que existe hoje entre nós. Vou dar um exemplo bem simples. Na Idade Média, existia o celular, o computador, a máquina de escrever, o televisor, o rádio, o automóvel, o avião? Claro que não, não é mesmo? O povo daquela época não tinha o mesmo conhecimento que as pessoas têm hoje. É fácil entender isso. As limitações do mundo antigo eram extremas. Assim também o conhecimento sobre o corpo humano. O homem da Idade Média não tinha o mesmo conhecimento acerca dos órgãos humanos, como, por exemplo, o médico Drauzio Varela, que vive hoje entre nós. O homem antigo nada entendia, por exemplo, de câncer. Drauzio Varela é um dos maiores especialistas em câncer. Jô Soares, o inesquecível gordo, quando estava com câncer, procurou o Drauzio Varela. E o coração humano? Como era visto pelo homem antigo? Ora, uma visão completamente errônea, absurda. O filósofo grego Aristóteles, que viveu até 384 AC a.C., propagava que o coração humano era a sede da inteligência, ódio, amor, tristeza, felicidade, etc. Ele estava errado, mas não sabia. Na verdade, o cérebro humano é que é a sede da inteligência, ódio, amor, tristeza, felicidade, bondade, maldade, etc. O coração humano
é um músculo que bombeia sangue para as partes do corpo por meio de veias e artérias. O coração humano, ele não pensa, não raciocina, não tem sentimento algum. É o cérebro que pensa, que raciocina, que é a sede da inteligência, ódio, amor, tristeza, felicidade, caráter, personalidade, etc. Veja, leitor, como exemplo, a Bíblia. É um conjunto de livros bastante antigos. Por isso mesmo, muitas visões errôneas acerca dos mais variados temas. E o coração humano é mais um exemplo. De Gênesis ao Apocalipse, o erro sobre o coração. Os escritores bíblicos pensavam que o coração humano era o responsável pelas emoções, amor, maldade, bondade, ódio, alegria, felicidade, etc. Eles não conheciam a função do cérebro humano. Entendeu, leitor? Veja algumas passagens bíblicas comprovando o que afirmo aqui. Está escrito em Êxodo, capítulo 36, versículo 2. Moisés chamou a Bezalei e a Aholiabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Percebeu, leitor, o erro bíblico sobre o coração? O escriba hebreu que escreveu o versículo acima pensava erroneamente que a sabedoria, a inteligência, estava no coração humano, que o coração humano era o órgão onde nascia a inteligência. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, mais um erro acerca do coração humano. Está escrito: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Viu aí, leitor? Mais uma visão errônea do escriba hebreu acerca do coração humano. Ele pensava erroneamente que o coração humano era a sede da compreensão, da prudência, do discernimento entre o bem e o mal. Veja outro exemplo distinto, leitor, em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Percebeu, leitor, como a visão do escriba sobre o órgão humano chamado coração era completamente equivocada? Ele, por não conhecer a fisiologia do coração, pensava que esse órgão era a morada do temor e da obediência. E esse erro sobre o coração está em cada página da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Veja agora, leitor amado, alguns exemplos no Novo Testamento, que apresenta a mesma ignorância acerca desse órgão humano. Em Mateus, capítulo 5, versículo 28, está escrito: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O versículo acima foi atribuído pelo escriba a Jesus. Como se vê, Jesus também não conhecia o funcionamento do coração humano. Pensava que o desejo sexual era produzido pelo coração, e hoje é sabido
que nada tem a ver com o coração, mas com outro órgão do corpo humano, o cérebro. E tudo isso graças ao desenvolvimento da medicina, o que não havia no tempo da Bíblia. Veja, leitor amado, mais um erro sobre o coração em Mateus, capítulo 9, versículo 4. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Outro versículo atribuído a Jesus. Como se vê, Jesus tinha uma visão errônea acerca do coração. Ele pensava que o coração era a morada dos pensamentos do mal, que os pensamentos bons ou maus nasciam no coração, pura ignorância da época. Mais um exemplo em Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Eis outro versículo atribuído a Jesus. Como se vê, a ignorância de Jesus acerca do coração humano era muito grande, o que era comum naquele tempo. Jesus diz aqui que tudo vem do coração: maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Jesus estava completamente errado. Ao contrário, essas coisas nomeadas nesse versículo vêm de outro órgão, do cérebro, mas não do coração. O coração nada tem a ver com isso. Para um entendimento mais claro, veja, leitor, o transplante de coração. É muito comum famílias doarem o coração de um parente falecido. É um ato de amor, de solidariedade. Quando uma pessoa recebe o coração de outra, não existe mudança alguma em seu caráter, em sua personalidade. A pessoa continuará sendo aquela pessoa de antes. A pessoa que recebeu o coração não passará a pensar e agir de acordo com a pessoa falecida. Isso mostra que o coração nada tem a ver com amor, sabedoria, maldade, etc. Entendeu, leitor? Serei mais claro ainda para que você entenda. Pegue, leitor, como exemplo Adolfo Hitler e Drauzio Varela. Hitler foi um homem mau, muito mau. Mandou torturar e matar milhões de pessoas. Drauzio Varela é um homem de bem, ateu, trabalhador incansável, responsável e solidário. Se o coração de Hitler fosse implantado em Drauzio Varela, ele, Drauzio Varela, continuaria sendo o homem maravilhoso que é. O coração de Hitler é apenas um músculo, nada tem a ver com maldade, bondade, sabedoria, etc. Por isso mesmo, Drauzio, com o coração de Hitler, continuaria sendo o mesmo Drauzio maravilhoso que é. Entendeu agora, leitor querido?